Socorro! Meu Deus! Ai, gente. Tudo bem? Oi. Pronto, Olá, deu certo. boa Por tarde. algum motivo o servidor estava mutado, não sei se foi coisa minha Agora ou deu de tudo certo. vocês, mas tá todo mundo escutando vocês. E é isso aí. Ok. Boa tarde a todo mundo aqui presente. A gente continua no ar agora com o Festival Be Mais. E hoje, o dia 26 de setembro, é o dia da pessoa surda. Então, contando a partir das 15 horas em horário de Brasília, a gente tem 8 horas de programação e todos os conteúdos ao vivo estarão disponíveis em Libras. Então, a gente chega agora à mesa 2 com todos os militantes independentes da Frente Bissexual Brasileira. Eu quero agradecer a todos os meus companheiros por todo o processo, foi muito cansativo e valeu a pena do início até o presente momento. E eu tenho certeza que vai continuar valendo. E principalmente agradecer as pessoas que estiveram mais próximas comigo nesse momento, foram as pessoas do GT Design, do GT de Mediação. Caio, Clara, principalmente, estava muito ali comigo, Tef também. E agora eu vou apresentar a vocês todos os meus companheiros aqui. Então, a gente tem o Caio Passos, o Zé Henrique, a Thalita Câncio e a nossa maravilhosa intérprete de Libras aqui. Meninos, quero começar com o Caio. Transmissão, acho que ainda não entrou a imagem, não. Eita, Então, acho eu que ainda não que entrou a imagem lá no YouTube. Eu acho que entrou porque tava me ouvindo. Então tá tudo certo. Entrou aqui na minha televisão. Thalita Câncio e a nossa. Então, Caio, como que Ai, você gente. se viu nesse processo de entrar dentro da militância bissexual? Então, eu comecei a minha militância foi por LGBT. Eu comecei falando sobre direitos humanos porque foi uma área que eu me interessei em estudar. E eu fui para a Colômbia fazer um projeto para ensinar direitos humanos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Depois eu voltei para o Rio e apliquei esse projeto no Rio de Janeiro, na Casa Amarela da Providência. E durante uma das aulas que eu falava sobre, basicamente, direitos humanos e arte, eu ouvi uma fala LGBT-fóbica de um dos alunos, uma criança. E a partir daquele momento eu percebi que eu deveria, como eu tinha acesso a um conhecimento, né? Eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso à academia, enfim, eu deveria tentar de alguma maneira impactar as pessoas para que elas fossem capazes de promover a sua mudança no mundo. E a maneira de colaborar com isso era ser bissexual. Isso começou em 2018 e se desenvolveu mais em 2019 e agora estou a todo vapor. Lindíssimo. Thalita, eu queria passar essa mesma pergunta para você agora. Como foi o seu processo de entrada dentro da militância bissexual? Como você viu isso sendo importante como um movimento separado de todos os seus? Então, já há muitos anos, quando eu entrei na minha primeira graduação, quase 10 anos atrás, eu comecei a militar no movimento estudantil e militar, enfim, em diversos movimentos sociais. Então, eu comecei a militância não pela militância LGBT, comecei pelo movimento estudantil, enfim, por outras pautas. E no meio disso que eu me descobri bissexual, quando eu comecei a militar eu ainda me dizia hétero. Uau. E aí, no meio da minha militância por outras coisas, enfim, na faculdade, que eu fui me entender bissexual, e a partir daí comecei a militar no movimento LGBT no geral, enfim, na universidade principalmente. Gente. E nos últimos anos, de 2 anos para cá, que eu acabei focando mais minha militância na bissexualidade, e minha militância acaba indo muito hoje em dia para o lado acadêmico, de ocupar também esse espaço, porque infelizmente na academia a gente ainda tem poucas pesquisas, né, voltadas para a bissexualidade. Na minha área atual, que é a comunicação social, a gente tem pouquíssimas. Então hoje eu tenho militado pela visibilidade bissexual, pela representatividade, enfim, mas obviamente isso não
tá deslocado, tá separado das outras pautas que eu também já militava e das outras pautas que a gente tanto fala e falaram na última mesa também, que são muito importantes e não dá pra gente fechar os olhos, né, para as outras coisas. Exatamente. Zé maravilhoso, com a bandeirinha ali com um manto em volta do seu pescoço. E você, amor da minha vida, como você entrou no ativismo bissexual? Eu acho que tem uma história muito parecida com a de Thalita, né? E como Thalita e como Caio, eu acho que também a gente tem essa mesma carga de, tipo, 2018 talvez tenha sido o ponto pra gente. E, vamos embora. Mas, como Thalita, eu comecei no movimento estudantil, não junto à DCE, nem a qualquer outro tipo de coletivo estudantil, né? Mas participando, né, junto às demandas de estudantes, principalmente graduação, porque eu sofria bastante na época. Então, estava sempre lá jogando bandeira. E eu tinha né, imaginava que tinha alguma coisa diferente comigo. Sabia que eu era LGBT, mas tinha algo diferente ali permeando ao seu redor, né? Isso. E aí eu entrei em contato com o coletivo Leões do Norte, que é o coletivo LGBT lá de Recife, que foi aí que eu comecei a entender melhor sobre a luta LGBT, né? Me entendi um pouco melhor graças ao pessoal do coletivo que eu conheci também, né? Principalmente Manuela, que na época era a diretora do coletivo e ela me ajudou num rolê assim bem pesadão na época. E fui vendo que isso era uma demanda minha, né? Mas aí depois eu construí na minha cabeça que eu era LGBT, então eu era gay. Aí com o tempo eu fui percebendo as nuances, né? Percebendo que não era necessariamente isso. E aí em 2018 foi a primeira vez que um amigo meu virou para mim e falou: mas amigo, o nome disso é bissexual. E eu olhei assim, talvez seja. Aí agora, desde 2019, eu vinha na busca de algum coletivo, de alguma coisa nesse sentido para, né, construir com o pessoal. Só que aqui no Ceará a gente não tem coletivos para fazer isso, então eu me senti um pouquinho afastado das lutas e uma das formas de trabalhar com luta que eu vi foi criar um podcast, e aí a gente está ativo no Bisão Voador desde abril desse ano, né, falando sobre bissexualidade e vivências. E é maravilhoso o nome, né, do Bisão Voador, fazendo uma referência aí a animes. Falando um pouco de mim agora, eu passei por um processo muito parecido com o da Thalita e do Zé, mas ao mesmo tempo muito diferente, porque a minha primeira noção de sexualidade sobre mim mesma era de que eu jurava que eu era assexual. Porque desde pequeno eu não tinha muito interesse nas relações afetivas só se antecedessem as relações carnais, como eu vi acontecer muito quando surge essa questão da sexualidade, quando a gente é mais novo, né? Muito uma questão do corpo ali envolvida. E eu só queria estudar. Então, enquanto estava todo mundo ali querendo flertar com coleguinhas e tudo mais, eu só estava querendo, sei lá, estudar as pirâmides do Egito, sabe? E depois eu fiquei nessa por muito tempo, até eu perceber que a minha noção de sexualidade, ela era toda carregada de muitos preconceitos que estavam ali à minha volta, de que eu cresci no meio deles, principalmente porque eu tinha uma família muito religiosa. A minha mãe, ela já fez curso de missionário, meus padrinhos, eles conheceram na igreja, meu pai era policial militar, então tipo, tinha toda uma carga ali de pressão que não colaborava para nada que não fosse heterossexual, mas eu não me sentia no meio desse método. Até que eu achei que eu era demissexual, porque eu comecei a me sentir atraído só por pessoas que eu tinha laços afetivos. Mas aí eu percebi que era porque eram as pessoas que me respeitavam. E a gente tem muito a negação da afetividade quando a gente é bissexual, né? Porque é sempre vista como promiscuidade, e essa foi a minha maior barreira para chegar à conclusão de que eu era bissexual. E aí, quando eu conheci outras pessoas bissexuais
dentro dos movimentos em que eu estava, principalmente dentro do movimento estudantil, que aí eu me identifico muito com vocês, eu vi que não, que não é que bissexuais eram, nem que deixavam de ser alguma coisa em traços de personalidade. Esses são traços que permeiam todas as pessoas, independente da sexualidade delas. E aí eu conheci o Manifesto Bissexual, que falava justamente sobre isso, que a sexualidade de ninguém devia ser deduzida, e que a bissexualidade não era binária. E assim como isso, eu descobri que eu também não sou uma pessoa não binária. Então, é isso. E quando, Zé, você percebeu que sua existência como uma pessoa bissexual era política, existiu algum momento que bateu na sua porta que a sua presença era diferente como uma pessoa bissexual perante o mundo e aquilo ficou muito claro? Foi no momento que meu amigo falou, mas o nome disso é bissexual, amigo. Porque quando ele falou isso, eu mesmo percebi que tipo, eu tinha internalizado coisas referentes ao que a gente escuta dentro da comunidade sobre pessoas bissexuais, principalmente se referindo ao homem bissexual, né? E Sim. unicórnio. O unicórnio que sai saltitando e voando floresta fora. Então, nesse momento eu tive que, né, refletir mais sobre mim mesmo, até que eu conheci, né, Camila, que vai estar numa das mesas falando sobre o movimento bissexual hoje. E aí, Sim. junto com Camila, eu comecei a ter referências, porque eu acho que essa é a grande questão de entender, né, quando nós somos parte de algo que transgride, né, que nós somos corpos políticos. Se a gente não tem alguém que a gente olhe e faça, poxa, eu me pareço com essa pessoa, é muito complicado de você entender o seu papel como fazendo algo por outros que sejam parecidos com você também. Então, tipo, a partir desse momento que eu tive uma referência, eu me senti muito bem em começar a falar de bissexualidade, em começar a questionar, né, coisas que as pessoas falavam, a tentar explicar coisas para quem não entendia muito bem sobre bissexualidade. E é por isso que eu acho que também é muito importante as pessoas estarem e se agregarem em coletivos, porque em coletivo você vai ter pessoas de todos os tipos, né, que tem algo que parece com você. A gente fala de coletivos bissexuais, a gente está falando da frente hoje. A frente vai abranger o país inteiro. Quem quiser, né, ter alguma referência, conversar, se entender melhor. Tem hoje em dia a frente que, né, recém-nasceu, que agora está produzindo o festival. Mas e dias e meses atrás, como é que seria para essa pessoa? Tem toda essa questão. Então, a minha descoberta como corpo político de verdade foi no momento em que eu vi outra pessoa igual a mim falando sobre tudo, né, abertamente, sem medo de brigar pelas coisas da vida dela. Uau, apenas uau. E, Thalita, como você se viu nesse processo de ver que a sua existência era política? Então, eu também me identifiquei muito com a fala do Zé, porque é isso, eu acho que por mais que eu tenha, né, pelo menos passado por um processo muito difícil de me aceitar enquanto bissexual, todo mundo já dizia que eu era bissexual, menos eu. Foi exatamente assim. Mas quando você para olhar como você sofre por ser quem você é, então a gente, enquanto bissexual, sofre com todo apagamento, com toda a bifobia, com todos os estereótipos, com a gente ter que se afirmar a todo momento que a gente vive, a gente tem que sair do armário praticamente, porque se a gente está num relacionamento com uma mulher, a gente tem que dizer que a gente ainda é bissexual, se está com relacionamento com um homem, a gente ainda é bissexual, se está com relacionamento com qualquer outro gênero, a gente ainda é bissexual, e a gente tem que dizer isso a todo momento. Então, quando você para perceber isso, e foi muito comigo, quando você se depara com a bifobia, se depara com todas as opressões que existem, você vê que não tem como você ficar parado, não tem como você não agir, não fazer alguma coisa, e que a nossa existência é sim política. Inclusive, o nome da mesa é ativismo, que a gente está, né, agora, da gente ser ativistas autônomos, mas eu queria dizer que é muito importante a gente pensar coletivamente, que a gente se organize coletivamente. Eu sou uma militante autônoma nesse momento, mas não por opção, mas é porque realmente aqui
em Natal, né? Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, não tem um coletivo bissexual ainda, mas quem sabe no pós-pandemia ele Não é? aconteça, a gente espera que sim. Porque é isso, eu acredito muito na luta coletiva e na luta organizada, então eu acho que a organização coletiva é fundamental e que bissexuais, as pessoas bissexuais que estão aí ouvindo, que procurem se organizar coletivamente, mesmo que não consiga, como a gente nesse momento não está em um coletivo propriamente, que a gente faça o que a gente puder, porque é muito necessário que a gente se mexa para conseguir, de alguma maneira, lutar contra a bifobia, mas não só contra a bifobia, mas contra todas as opressões, todas as formas de opressões que existem, porque é muito importante. Então, eu queria reforçar, apesar de estar numa mesa sobre ativismo autônomo, reforçar a organização coletiva. Muito bom. Caio, e você, querido, como que você se deparou com esse momento de que, além da sua luta através da bissexualidade, ver que essa luta não era... Que essa luta ela tinha seu próprio lugar, sabe? Como você lidou com isso? Bem, eu sempre me vi como um corpo político, uma pessoa política, porque desde muito jovem eu percebi que eu era alvo, e que eu era um alvo muito fácil devido à minha sexualidade. Então, eu não sabia o termo político, mas eu sempre soube que a minha existência era algo que é raro, não no sentido de eu ser raro, mas tipo, é algo a ser caçado, Mas você é entende? raro. Eu vim de uma situação muito obscura. Ah, obrigado. Eu vim de uma situação familiar muito obscura, muito pesada, e tudo isso colaborou muito para eu ter essa percepção de que a minha existência era um alvo. E eu fui percebendo que tinha um lugar dentro dessa militância bissexual primeiramente, quando eu fui silenciado pelas pessoas à minha volta, eu percebi que eu estava num lugar de não pertencimento, né, que é algo que se debate muito nas questões de bissexuais. E a partir daí eu comecei a buscar referências. E dessas referências eu vi que eu pertencia sim a um espaço. Só que até então eu não tinha pessoas próximas a mim que, que estivessem nesse mesmo espaço que eu, ou pelo menos que expressasse isso verbalmente, politicamente, enfim. Aí quando eu comecei a Caio, você cortou, meu anjo. Travou um pouquinho. Isso. Então, lidamos com a conexão do Caio agora. Aparentemente, Caio caiu. Caio caiu. Mas Isso foi bifobia em pleno Festival Be Mais. olha só. Acho que foi caiofobia mesmo, gente. Enfim. Meninos, Thalita e Zé, eu queria perguntar uma coisa e eu queria ver quem teria essa resposta mais rápido mesmo. Vocês acham que a bissexualidade ela é plena ao ponto de que vocês não precisaram se questionar depois que vocês se descobriram bissexuais em relação à sexualidade de vocês? Eu me questiono todo dia, amigo. Todo santo dia. Você, Thalita? Porque eu também tenho síndrome do impostor. Sim. Eu não sei se Então, tipo, Aí voltou. Caiu. Mas continua, Zé, por favor. Porque eu também tenho síndrome do impostor, né? Então, tipo, às vezes eu tô falando algo, explicando algo a alguém na internet e tal, aí alguém chega e fala bissexual fake, aí eu começo, eita, peraí. Será que eu sou fake mesmo? E, tipo, eu vou caindo nessa e vou me questionando. Então, eu não... Embora eu, né, fale sobre, eu me identifique como, né, toda vez que algo aconteça em relação a isso, eu vou me questionar. Então, eu passo
vários dias da semana me questionando. Mas sempre chego à mesma conclusão. Aí, tipo, eu fico, adianta. Será? Mas é importante dizer que a bissexualidade sim é plena, porque inclusive, né, vivem dizendo que não é, que a gente enfim, é meio hétero, meio gay, mas não, a bissexualidade é a sexualidade plena, completa, 100% válida. O problema da gente se questionar é a bifobia, é a mono Dissidência. hétero, não, a monodissidência não, meu Deus. A monossexualidade. Tô cansada. O problema é a monossexualidade que faz a gente se duvidar e achar que o tempo inteiro precisa escolher alguma coisa, enfim, né? Toda a pressão que a sociedade impõe pra gente, enquanto uma sociedade heteronormativa e monossexual. Então, sim, a gente passa muito por isso, de se questionar, de se a gente está um pouco mais de tempo num relacionamento, né? No meu caso, por exemplo, se eu tiver um pouco mais de tempo no relacionamento com uma mulher, me questionar, será que eu não sou lésbica? Mas o que acontece é isso, é a bifobia, é a monossexualidade que o tempo inteiro faz a gente se duvidar. Mas a bissexualidade é 100% plena e 100% válida. E, enfim. Caio, você tinha caído quando você falou que desde novo você tinha percebido que você era um alvo na sociedade. Então eu queria que, se você não tiver caído de novo, porque sua câmera tá paradinha aqui, você falasse sobre isso e respondesse também a pergunta de que você considera a bissexualidade plena ao ponto de que você, a partir do momento em que se descobre bissexual, não se questiona mais sobre sexualidade? Discord está de sacanagem com o Caio. Segue aí, Davi. Ok, eu seguirei. Então, meninos, essa pergunta que eu tinha feito, essa última, foi muito um token, né? Tipo, foi muito uma coisa que eu acho que, tipo, que nós temos ciência, enquanto ativistas, de que a bissexualidade é plena, mas eu acho que isso precisa ser reafirmado justamente por nós, bissexuais, sabe? Porque enquanto pessoas monodissidentes, a gente não está livre desses questionamentos. Nós ainda somos humanos, a gente ainda vai ter toda essa carga psíquica e de sofrimento emocional e tudo mais, a partir de uma coisa que não nos deveria pertencer, né? Que é essa carga de preconceito. E aí, quando a gente consegue se organizar, como a gente está fazendo no dia de hoje, quando a gente consegue articular um movimento e a gente vê que tem mais pessoas com essa característica em comum conosco, porque nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes, felizmente. Né? Eu acho que isso é algo que deve ser sempre reafirmado, porque a ideia de que nós somos todos iguais, ela corre a uma busca por uma normatização da sociedade. E eu acho que esse é um dos discursos mais problemáticos que a gente tem hoje. Porque a partir do momento em que você fala que todos são iguais, você não aceita que alguém seja diferente. Né? E isso é muito complicado. Kai, você voltou, felizmente. Eu acredito. E você consegue responder a pergunta de que se para você a sexualidade é plena a partir do momento em que você percebe que você é bissexual, você chega a se questionar depois disso? Caio? Seu som não tá saindo, meu amor. Gente, o Caio tá sofrendo muita bifobia hoje. Cyberbifobia. Da última vez que você chegou, seu microfone perto da boca tinha funcionado o som de novo. Será que não rola? Não. Não, ainda não. Gente. Estou fazendo leitura labial do Caio ali.
Não Sem consigo. som. Sem som, Caio. Enfim. Eu vou Continua, porque retornar. o tempo já tá acabando. Eu vou retornar para os limites. A gente, só para conferir, a gente é até 4h30, certo? Temos 2 minutos. Então, gente, eu queria finalizar com uma pergunta importante, que como vocês veem hoje o processo de militância de vocês dentro do ativismo? No que vocês focam quando vocês vão falar dessas pautas? Em busca de que exatamente vocês estão nesse momento a ponto de dar a cara a tapa na bifobia? Vai primeiro, Zé? Quem se sentir. Posso ir, mas eu acho que a gente tá. Acho que eu e Thalita tá com o Instagram ativo, e eu tô lá nas plataformas de podcast todas, né, buscando basicamente representatividade, porque eu acho que quando a gente fala de militância, a gente fala de ativismo, né, a gente fala de mudanças, a gente tem que começar da base, e a base que a gente tem que começar é falando sobre as vivências, tentando explicar o básico que a gente explica todo ano, no dia 23 de setembro, porque aparece um monte de gente convidando a gente para falar sobre bissexualidade e repetir as mesmas coisas. Então parece que a gente realmente precisa conversar isso todos os dias para que, né, isso comece a ter a normalidade que precisa ter, né? E além disso, né, essa questão da gente estar organizado, da gente ter pessoas juntos, né, faz com que a gente possa criar ações como essas, né, que são importantes porque depois elas vão ficar todas guardadas aqui na nuvem e em todos os espaços que a frente tem, né, para que outras pessoas, por acaso, botam bissexualidade, vai aparecer um monte de gente falando de bissexualidade. Isso já é um grande passo dentro de militância, dentro de ativismo, né, principalmente para quem está querendo agregar e para quem está querendo, né, encontrar pessoas parecidas. Bom, não vou repetir muito, mas é isso. No momento, meu foco é em estudar bissexualidade, produzir academicamente dentro da academia sobre bissexualidade, para que a gente possa ter mais estudos, enfim, ter mais referências sobre isso, e também falando sobre representatividade bissexual na internet, né? Agora eu estou lá com o Binamídia, mas reforço a importância da gente, independente de estar independente, autonomamente, ou coletivo, enfim, em algum coletivo, que a gente lute não só contra a bifobia, pela visibilidade bissexual, mas também lute pelo fim de todas as opressões, porque não é possível acabar só com a bifobia. A gente precisa acabar com o machismo, o racismo e todas as outras opressões. Por isso é muito importante a luta interseccional, como já falaram. Então, é isso, é luta pela visibilidade bissexual, mas também por todas as outras, contra esse mundo doente aí que a gente vive. O Caio jamais precisou e jamais vai precisar de alguém falando por ele, mas devido aos problemas que a gente está tendo hoje no Discord, eu vou apresentar um projeto de Caio, que é o Reverter, no Instagram. O Caio tem um projeto de curadoria e o Zé estava falando muito sobre a busca da representatividade. Eu acredito que o Zé já conhece o projeto do Caio. E o Caio, ele trabalha com essa curadoria de artistas, designers, acadêmicos, influenciadores de minorias, pretos, LGBTQIA+, PCD, indígenas, amarelos, fazendo essa curadoria na qual ele tem um design incrível. O Caio é uma pessoa que manja muito disso. E a gente tem aqui, inclusive, a Maria Freitas, que a gente falando de visibilidade bissexual, a Maria disponibilizou, no mês de setembro, mais de 30 contas com representatividade bissexual na Amazon. Então, gente, corram lá no Reverter, corram lá nas redes sociais de Maria Freitas. E é isso, muito obrigado por assistirem até aqui. É uma honra mesmo fazer parte disso. E Caio, pena que o Discord te trollou. O Discord te boicotou. Zé e Thalita, muito, muito obrigado pela participação Obrigada, de vocês. gente. Eu admiro muito Obrigado. vocês mesmo. Vocês são os Foi anjos. muito massa. Amei também, gente. Obrigada e continue aí com o Festival Bimar. Agora vamos para a nossa pausa. TEF em 3, 2, 1.